Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Hoje eu quero falar um pouco sobre temperamento. Como anda o seu temperamento? O interessante é que quando eu comecei ontem a ler sobre isso, o Senhor ministrava ao meu coração para falar hoje sobre um temperamento controlado pelo Espírito Santo. E o texto mais apropriado para essa palavra de hoje é o texto que nós acabamos de ler, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 26, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Só que o nosso maior problema, queridos, não é com a ação, não. O nosso maior problema é com a reação. Nós podemos conviver com alguma pessoa, com alguém, quando somos respeitados. A gente vive pacificamente assim, já percebeu? Mas como reagimos quando somos insultados? Esta é a pergunta que eu quero fazer para você. Como é que você tem reagido quando é insultado? E o interessante, o curioso é que o rei Salomão, em Provérbios capítulo 15, o versículo 1, Salomão diz algo surpreendente. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui, porque Salomão diz algo aqui que me chamou muito a atenção. Provérbios capítulo 15, o versículo 1. A palavra diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu vou repetir o texto para você. Provérbios 15, o verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora eu quero chamar bem a sua atenção para esse detalhe do texto. Note que Salomão não diz a palavra branda desvia o furor. Não. Salomão diz a resposta branda o faz. E aí, nesse caso, o que é que Salomão está querendo me ensinar através da palavra de Deus? É que a pessoa que dá a resposta já foi agredida. Ela já foi insultada. Conseguiu entender? Salomão diz, a resposta branda desvia o furor. Mas uma resposta, ela é fruto de quê? De uma pergunta, de uma indagação, de uma provocação, seria o termo mais correto. Então note que Salomão não diz que é a palavra branda que desvia o furor. Ele diz que é a resposta branda que desvia o furor. É interessante que, eu acho que você já ouviu isso, acerca de uma lei da física que diz o seguinte: toda ação provoca uma reação. Já ouviu falar isso? Toda ação provoca uma reação. Ah, você foi mexer com um animal, toda ação provoca uma reação. Ah, você foi desafiar fulano, toda ação provoca uma reação. É o que diz a lei da física. Só que essa lei da física não pode governar nossa vida espiritual. Não, de forma alguma. Nós não somos robôs. Nós não somos, queridos, seres automatizados. Não. Não somos governados pelo nosso temperamento, prontos a reagir como diz a lei. Não podemos pagar o mal com o mal. Você não pode falar mal daqueles que falam mal de você. Porque quando eu abro os evangelhos, eu me deparo com Jesus totalmente contrário ao que diz a lei da física, que diz que toda ação provoca uma reação. Quando eu me volto para as palavras de Jesus, eu me deparo Jesus dizendo a mim, Ibe, toda reação não provoca, ou toda ação não provoca uma reação. Porque se alguém te ferir na face, você deve voltar para ele a outra face. Se alguém te forçar a ir andar 1 milha, ande com ele 2.
Se alguém te tomar a túnica, dê a ele também a capa. Jesus não está falando ali de ação, mas de reação. Prestou bem atenção? É por isso que o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito. E isso é algo progressivo e tem que haver uma busca. Eu confesso a você que eu tenho trabalhado isso na minha vida. Não é fácil. Não é fácil. É por isso que a palavra diz: irai-vos. E o que eu acho surpreendente nesse texto é que a palavra não está dizendo para você não ficar irado, não. Somos de carne e osso. Paulo está dizendo: irai-vos. Você pode se irar, só que você não deve pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui Jesus diz que o fundamental, o importante, não é seguir a lei da física, que diz que toda ação provoca uma reação. Salomão também diz que a resposta branda é que desvia o furor. Quem sabe hoje você não foi provocado, quem sabe ontem você não foi provocado por alguém, mas ei, escute o conselho da palavra de Deus. É a resposta branda que desvia o furor. Não se baseie pela lei da física, que diz que toda ação provoca uma reação. Prefira ficar com a palavra de Jesus. Prefira ficar com o que nos ensina a palavra de Deus. Jesus aqui está nos dando conselhos de como reagir diante de uma provocação. Jesus está dizendo aqui: olha, se alguém te forçar a andar 1 milha, te preocupa não, anda com ele 2. Se alguém te tomar a túnica, não se preocupe, não fique com raiva, não parta para cima, porque a lei da física diz que toda ação provoca uma reação. Jesus diz: dá também para ele a capa. Jesus aqui não está falando de ação, mas de reação. Como você deve reagir? Isso aqui, queridos, é tão tremendo. Isso aqui é tão profundo. Isso aqui é de uma sabedoria que só podia ter vinda do céu. Porque a mente humana não pensa desse jeito, não. A filosofia, o provérbio humano diz o seguinte: bateu, levou. Já percebeu que desde criança nós somos educados assim? Olha, meu filho, se apanhar na escola, se prepare, hein? Dia desses aí eu vi um cantor muito famoso que dizia que estava acima da média, né? Dizendo o seguinte, num programa de televisão: falei para meu filho, se ele apanhar na escola, vai apanhar em casa, porque papai é cantor, é pastor, mas comigo tem isso não. Bateu, levou. Eu, quando eu vi aquilo, eu comecei a sorrir e disse: meu Deus, está muito longe da Bíblia. Está a centenas de quilômetros da palavra. Porque a palavra nos orienta, nos aconselha de como se posicionar diante de uma ação. Jesus diz que o mais importante não é a forma abrupta como você vai reagir, não. Salomão diz que o mais importante é a resposta branda. É aquela que desvia o furor, porque a palavra dura suscita a ira. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos acesso ao presídio Aníbal Bruno, ao complexo penitenciário Aníbal Bruno. Mas eu tenho certeza que se a gente pudesse ouvir agora pelo menos uns 10 presidiários daquele, muitos diriam: irmão, eu estou aqui dentro por causa de uma reação que eu não deveria tomar. É alguém que puxou uma arma, atirou em alguém e depois se arrependeu. É alguém que se apossou de uma faca, matou alguém, mas depois se arrependeu, só que agora é tarde. Um crime foi cometido e uma pena tem que ser paga. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É por isso que esse texto aqui ele é tão profundo e só poderia vir de um homem que recebeu a sabedoria de Deus, como Salomão, quando ele diz: a resposta branda desvia o furor. Não é a palavra branda, é a resposta branda. E a resposta geralmente é fruto de quê? De uma provocação, de algo que você foi indagado. Então a resposta branda, ela desvia o furor.
quando o nosso temperamento é controlado pelo Espírito Santo, a gente vai ter reações que até aquele que provocou a ação não consegue entender. Podemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sempre deu respostas brandas àquele que lhe insultava. A gente pode abençoar sim aquele que nos amaldiçoa. Podemos orar sim por aqueles que nos perseguem. Podemos vencer o mal com o bem. Agora, para isso, você tem que dizer: Deus, capacita-me. Capacita-me. Uma das orações que eu sempre faço até hoje. Fui nascido e criado no Evangelho, pela misericórdia do Senhor e o privilégio de ter nascido num lado cristão. Desde que me conheço por gente, a minha oração é: Deus, eu preciso mudar e mudar para melhor, para que a cada dia eu me pareça mais com Jesus. E eu não serei hipócrita aqui diante de vocês, de dizer que em alguns momentos da minha vida o meu temperamento não foi controlado pelo Espírito Santo, porque houve momentos que eu reagi por conta própria. Fui provocado com uma ação e a minha reação não foi controlada, direcionada, dirigida pelo Espírito Santo, e as consequências foram difíceis. Eu seria muito hipócrita de dizer aqui a você que, como disse o cantor, que hoje não está mais acima da média, que eu estaria acima da média em relação a essa palavra. Não, essa palavra aqui me ensinou muito. Deixa o teu temperamento ser controlado pelo Espírito Santo. Vamos seguir os conselhos de Jesus. Quem sabe ontem você foi provocado e hoje você já está preparando uma reação. Cuidado. Jesus está dizendo: olha, quando te tomarem a túnica, entrega também a capa. Quando te chamarem para andar 1 milha, anda com ele 2. Quando te baterem numa face, vira outra. Você pode dizer: ah, irmão, é tão fácil para o senhor estar dizendo isso. Eu sei que não é fácil. Mas é justamente aí que o Espírito Santo atua. Sabe por quê? O que eu acho fantástico na palavra de Deus é que quando a gente age dessa forma, quando a gente age dessa maneira, aí com certeza, sabe o que é que eu aprendo através da palavra de Deus? Sabe o que é que eu acho aqui de surpreendente? É que o Espírito Santo, além de trabalhar para melhorar a minha vida, o meu temperamento, o teu temperamento, ele também vai incomodar as pessoas naquilo que deixa as pessoas angustiadas enquanto não resolver a situação. Sabe qual é? A consciência. Sabe qual é o lugar? A consciência. Porque a pessoa chega um momento que diz: rapaz, eu estou agredindo fulano, eu estou humilhando ele, eu estou provocando ele está reagindo de uma forma que eu não imaginava. Eu, quando comecei a pesquisar e a estudar sobre isso, eu disse: olha a forma como é que Deus trabalha. Quando eu reajo dessa forma branda, quando eu trago uma resposta branda para uma provocação, como diz Salomão, a pessoa que recebe a resposta branda de uma provocação que me foi feita, que foi feita a você, o Espírito Santo começa agora a incomodar ela lá dentro da consciência, lá dentro do coração. Você pensa que não, mas há pessoas por aí que dizem: rapaz, o que foi que eu fiz com fulano? Rapaz, eu disse aquilo que não era para ter dito. Rapaz, fulano poderia ter feito isso comigo e não fez. Rapaz, ele tinha toda a razão. Ele é incomodado lá dentro da alma, dentro da sua consciência, dentro do seu coração. É por isso que a palavra de Deus é de uma sabedoria que só poderia vir do céu. Porque a mente humana já diz logo: bateu, levou. Se chegar aqui apanhado, vai apanhar também. É assim que ensina a filosofia humana. Bateu, levou. Que conversa é essa? Vá para cima dele também. Jesus disse: não, esse não é o caminho. Salomão disse: não. Responda a uma provocação com a resposta branda.
Jesus disse, olha, quando te obrigarem a caminhar uma, vai 2 milhas com ele, com ela. A palavra de hoje é para você. Quem sabe fui provocado essa semana. Quem sabe ouvi uma palavra que você não gostou. E isso serve tanto para você quanto para mim. Deus está falando comigo aqui também, viu? Está falando aqui comigo de uma forma tremenda. Quem sabe você ouviu algo que te machucou e você já estava pensando, não, isso vai ter uma reação, calma. Escuta a voz de Deus aí falando contigo. Escuta aí a voz de Deus falando com você. Como a gente diz, uma linguagem bem popular nossa, segura aí as pontas, vai segurando aí, rapaz. Tem paciência. Se vai dar uma resposta, não dê com furor. Dê uma resposta branda. Escute os conselhos de Jesus. O que foi que te tomaram? Ah, irmão, e me tomaram a capa, me tomaram a túnica, entrega a capa também. Te preocupa não. Mais cedo ou mais tarde o mundo dá voltas. Existe uma lei que ela é incontestável. Você não vai aprender sobre ela nas universidades, nas escolas públicas e particulares, não. Chama-se a lei da semeadura. Só se colhe o que se planta. E não pense que vai plantar uma coisa e vai colher outra, não. Não. Plantou vento, prepare-se para colher tempestade. Não tem esse negócio de plantar vento e colher brisa, não. Isso é conversa para boi dormir. Não tem esse negócio de plantar um pé de manga e depois querer comer jaca, não. Vai comer manga. A lei da semeadura, ela anda de mãos dadas com o nosso temperamento. Cuidado com a reação diante da ação. Cuidado. Porque muitas vezes é tarde demais e aí tem um preço a ser pago. Não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque vai ter que ser pago um preço. E muitas vezes, que preço alto. Quando a gente poderia ter dito, eu devia ter dado uma resposta diferente. Eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter reagido diferente. Mas agora é tarde demais. Agora tem um preço a ser pago e muitas vezes é um preço tão alto que custa sangue, lágrimas, angústia. Não é fácil. Então que o meu temperamento e o seu temperamento possa ser controlado pelo Espírito Santo. E a melhor coisa para dizer para ele nessa manhã é: Espírito Santo, capacita-me. Capacita-me.